Quer conectar sua API do Next.js 15 no banco de dados de forma correta? Hoje eu vou te ensinar como fazer isso utilizando o Prisma. Então vem comigo para o código. Então pessoal, vocês devem lembrar que no nosso último vídeo a gente fez toda a parte ali de middleware, de JWT, e também a gente estava manipulando a API com banco de dados em memória. Então a gente tinha a nossa const, nosso let aqui na verdade, né? Nosso let users, e dentro dele a gente estava manipulando ali via Postman. Então a gente estava conseguindo listar o usuário, criar, deletar e alterar os usuários. O que a gente quer fazer aqui agora hoje é justamente tornar isso aqui direto persistente em um banco de dados. Então vou mostrar para vocês utilizando o Prisma como que a gente pode conectar a API direto no banco de dados. Então a gente vai começar a criar os usuários direto no banco, listar os usuários direto do banco. Então para começar, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar instalar o Prisma. Então a gente vai rodar aqui no terminal yarn add prisma e vai rodar o prisma/client. Depois que a gente instalar ele, a gente vai ter que dar um npx prisma init. E aí ele vai criar o arquivo do esquema. Como eu já estava com ele instalado aqui, ele vai falar que já tem no projeto, né? Então vamos fechar aqui por enquanto o nosso arquivo, nosso terminal, aliás. Aqui ele cria uma pastinha chamada Prisma e dentro um esquema.prisma. Nesse esquema, ele vem dessa forma, ele vem zerado, por padrão ele já vem com Postgres, então a gente vai usar até o Postgres como exemplo aqui hoje. E aqui embaixo você cria os seus models. Os models é basicamente todas as tabelas e estrutura que você quer do seu banco de dados. Então, por exemplo, eu já deixei criado aqui um model user. Esse model user seria a tabela user no banco de dados. E dentro dele a gente vai ter o ID, que é um default com UID. Vai ter o e-mail, que vai ser a nossa chave ali de unique. A gente vai ter o name, a tabela do created@, e a coluna do updated@. Maravilha? Poderia criar outros modos aqui. Até tá dando uma sugestão, um modo de post. Então teria um ID, um título, um content. Por enquanto a gente vai criar só o modelo de user, que é o que a gente precisa ali justamente para substituir o que a gente queria aqui no nosso banco de dados em memória. Então a gente tinha o nome, o e-mail e agora a gente quer passar isso aqui para o banco. Então, agora que a gente já tem o banco de dados criado, ele pega aqui a URL através de um env. Então ele pega o database e o URL. E a gente vem aqui no nosso ponto .env, que a gente já tinha criado inclusive na aula passada aí o JWT Secret. E aqui ele também cria para a gente o database URL. Postgres, a gente vai passar dessa forma. Postgres, SQL, dois pontos, barra, barra, o seu usuário, dois pontos, a sua senha, arroba, o local onde você está conectando, no nosso caso aqui é localhost, dois pontos, a porta, barra, o nome do seu banco de dados que você quer criar. E o esquema, no caso aqui, esquema public. Aqui, vou abrir o terminal, vamos voltar aqui para o terminal que a gente estava usando, e eu vou dar um npx prisma migrate dev. Antes disso, tá? Só para lembrar vocês, eu estou rodando o Postgres pelo Docker. Se você tiver interesse em saber como que funciona o Docker, já deixa aqui no comentário do vídeo que eu faço uma aula para vocês explicando certinho como baixa uma imagem do Docker, como que inicializa. Então, vamos partir do princípio que você já tenha rodando o MySQL, o Postgres ou qualquer outro banco de dados na sua máquina. Então, se eu der um Docker PS, eu já estou rodando uma imagem do Docker do Postgres via Docker na minha máquina. Caso você não esteja rodando, a partir do momento que você der esse comando npx migrate, ele não vai conseguir criar migrate no banco porque o banco não está conectado, né? Então ele precisa estar sempre conectado aqui através do nosso env com o usuário e senha corretos e o local onde ele vai conectar. No nosso caso a gente está conectando o localhost, então preciso estar rodando o banco localhost aqui também. Então estou rodando a imagem do Docker do Postgres direto via Docker. Então, continuando, npx prisma migrate dev -- name, e aqui depois do name você dá um name que você quer. Eu vou dar o nome de init, poderia ser qualquer outro nome. Então, init, e a gente deixa ele rodar aqui sozinho. Então, ele já rodou. Vamos olhar aqui no banco que ele fala, ó. Ele aplicou a migration. Então, ele criou a migration aqui com timestamp, underline, init. E ele criou dentro da pasta migrations com esse nome aqui. O nome da pasta, que é o timestamp, underline, init. E dentro da pasta tem o migration.sql. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui.
no projeto, a gente vê que já tem o Migrations, a pasta Migration aqui criada, que estava mostrando aqui no terminal, e o arquivo migration.sql. Então, dentro dele, ele tem a query SQL aqui. Então, é o create table, user, passando ID, e-mail, nome e tudo que é necessário. O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui nosso Debeaver. Você pode abrir seu software de preferência aí também. Aqui no meu caso, eu vou usar o Debeaver. Se vocês olharem, a gente está conectado aqui. Então, se eu vier aqui na conexão, a mesma conexão que a gente passou lá, username e password de admin, database aqui, né? MyDB, que é o mesmo que está aqui no nosso .env, e é o mesmo que ele já criou as migrations aqui. Por enquanto, se eu der um test connection, fala que está conectado ao banco, certinho. Aqui, no esquema public, em tables, ele não tem nada por enquanto, porque eu ainda não atualizei. Então, como eu já rodei ali a migration, se eu der um refresh aqui agora, pronto. Dentro de tables agora aparece user. Então, aquele migration que ele aplicou, ele fez a criação já das tabelas do nosso banco. Dentro do user aqui, ele já tem a mesma estrutura que a gente criou aqui no esquema. ID, e-mail, name, created at e updated at. ID, e-mail, name, created at e updated at. E agora, o que a gente precisa? A gente vai vir aqui nesse... Vamos criar um arquivo aqui, na verdade, um arquivo auxiliar. Eu já deixei ele criado aqui, então você pode colocar dentro da sua pasta úteis ou dentro da sua pasta libs. O nome do arquivo também é o que você quiser. Então, é um arquivo para que a gente evite ficar toda hora criando uma nova conexão ao Prisma. Então, a gente vai evitar que toda hora que a gente quiser conectar na nossa API, a gente tem que dar o new Prisma Client. Então, a gente vai deixar isso por padrão nesse arquivo. Se você quiser dar uma pausa e copia também esse arquivo, o conteúdo desse arquivo. Basicamente, a gente está declarando globalmente o Prisma e passando já o new Prisma Client. Então, toda vez que a gente chamar o Prisma desse arquivo, ele já vai estar instanciado. Então, ele não vai precisar fazer conexões excessivas ao banco de dados. Novamente, pode estar dentro do utils, do libs, de qualquer lugar. É só um arquivo auxiliar. Então, eu venho aqui dentro do nosso route.ts da nossa rota users, que novamente já tem um vídeo passado aqui, a gente mostra como criar a API. E depois a gente tem um outro vídeo também mostrando como que a gente faz a autenticação dessa API com JWT e com middleware. Então aqui é quase que um vídeo complementar. Agora a gente está caminhando aos pouquinhos para chegar agora no passo que a gente quer, que é justamente conectar essa API ao banco de dados. Então, eu vou já remover essa nosso let users, que a gente não vai mais precisar dele. E aqui eu já deixei adaptado as requisições. Então, para facilitar aqui também, eu já deixei pronto. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no nosso get? Agora o get, ele pega users, dá um await dentro do Prisma, e dentro do Prisma, quando a gente der o ponto e o autocomplete ele já pega para a gente vai ter todos os métodos aqui do Prisma, né? Que ele já está instanciando um Prisma Client. Lembrando, ele está pegando lá do nosso @utils/prisma, que é o arquivo auxiliar que a gente criou agora. E aqui ele tem o connect, o disconnect, e eu quero pegar o user. Então, como a gente já criou o esquema, o próprio Prisma ele já é inteligente o suficiente de criar a tipagem. Então, já tenho o user, e dentro do user, eu já tenho todos os métodos aqui do Prisma. Então, tem o find first, find many, find unique, o create, o delete, tem tudo que a gente quer. Nesse caso aqui, como a requisição get, a gente quer listar todos os usuários, a gente vai dar um find many e só instanciar aqui. Só vai chamar aqui a função e retornar no ponto JSON users. Então, tudo que ele pegar do banco, ele vai retornar. Bom, e o que a gente precisa aqui agora? Depois que a gente fez aqui o find many, passou aqui users, vamos ligar o nosso projeto. Então, yarn dev, a gente vai ligar nosso next, então ele consequentemente vai ligar a nossa API. E aí, se eu vier aqui no Debeaver, vou já fechar isso aqui, eu vou deixar aqui aberto por enquanto. Se a gente vier aqui no Debeaver, a gente vê que está zerado a tabela de usuários, não tem nenhum registro. Se eu vier aqui no Postman, naquela requisição que vocês já conhecem, e tentar requisitar aqui na porta 3000 API users, que é o nosso get, ele vai trazer, ele conecta, então ele passou lá para a requisição, e ele está trazendo aqui nosso array vazio, certo? Porque não tem nenhum usuário ali. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar pelas outras requisições que eu já adaptei aqui também, mostrar o que a gente fez. Então, basicamente, no post, agora a gente recebe o name e o e-mail do nosso body. Eu verifico aqui
que o nome e o e-mail tem que ser obrigatório. Então, caso eles não existam, a gente já retorna aqui um status 400 falando que não existe. Então, é obrigatório que preencha pelo menos o nome e o e-mail do usuário. O user, a gente checa agora fazendo um find unique. Então, esse find unique também é um método do Prisma. Então, a gente vai fazer um find unique where passando o e-mail, que é a chave que a gente quer. Como o e-mail é aquela chave única, então a gente quer passar via e-mail, porque nome pode ser que tenha vários usuários com o mesmo nome. E-mail é a nossa chave única, então só vai ter um usuário com aquele e-mail. Então a gente vai pesquisar um usuário, find unique, com aquele e-mail, que é o e-mail que está vindo no body. Se o usuário existir, a gente fala que o usuário já existe, ou seja, não vai deixar fazer a criação dele. Caso não exista, vai passar aqui para a nossa linha 28, e aí vai fazer um outro método do Prisma, que é o create. Então é um create, passando um objeto, dentro do objeto a gente vai passar o data, e dentro do data é um outro objeto passando o nome e o e-mail, para ele fazer a criação. Feito a criação, depois do await, ele retorna uma mensagem usuário criado com sucesso. O delete, a mesma coisa. Agora a gente passa o ID. O ID a gente faz um find unique agora pelo ID, que vocês vão ver que é um UID, né? Então um ID é gerado aleatório. Se o usuário não existir, fala que o usuário não foi encontrado. Caso o usuário seja encontrado, então ele não passa pelo if e retorna aqui no método delete. O método delete também do Prisma. Então ele fala para deletar where, na condição where, do ID que a gente quer. Então ele deleta o usuário completo. O put é a mesma coisa. A gente quer atualizar o usuário. Então a gente vai receber o ID que a gente quer atualizar, o e-mail e o nome do usuário. Se não tiver o ID na requisição, fala que o ID é obrigatório. Se não tiver nome ou e-mail, a gente fala que o nome e e-mail são obrigatórios. Então um dos dois precisam vir, mas não necessariamente os dois. A gente poderia atualizar só o nome ou poderia atualizar só o e-mail. Isso também vai do que você quer para a sua requisição. Você poderia querer que a pessoa atualize os dois ao mesmo tempo também. Então, vai da sua regra. Aí você vai colocando as regras de negócio dentro da sua API. Encontrou o usuário, faz aquele find unique da mesma forma, where com ID. Se não tiver usuário, retorna o usuário não encontrado. Se o usuário existir, a gente cai aqui no método agora update, que é nosso update também do Prisma. Então ele faz o update where ID, pegando o usuário daquele ID e passando um novo data para ele, que é o nome e o e-mail que a gente está passando na requisição. Então a gente já adaptou todas as requisições aqui no nosso código e vamos já direto para o teste aqui no nosso Postman, né? Então, listar usuários, novamente, não retorna nada. Se eu vier aqui no nosso post de criar usuário e cadastrar um usuário com name boradevs e com e-mail contato@boradevs.com, inclusive se a gente tirar aqui, deixar só o name, ele vai falar nome e e-mail são obrigatórios, que é aquele nossa validação que a gente colocou. Precisa vir os dois. Então, vou voltar aqui o e-mail, nome boradevs, e-mail contato@boradevs.com. Se eu enviar, usuário criado com sucesso. Se eu tentar criar de novo, ele vai falar que o usuário já existe, porque ele vai tentar bater aqui de novo, vai passar por essa validação, vai bater no user, ele vai encontrar o usuário no banco e vai falar, o usuário já existe, então não deixa criar novamente. Mais uma regrinha de negócio que a gente colocou na API. Agora, se eu vier aqui no banco, no nosso Debeaver, e dar um refresh, a gente já tem o nosso usuário criado. Então pode ver que agora a gente já não está mais armazenando esse usuário em memória, como a gente estava fazendo antes lá na nossa constlet. Então agora a gente já está armazenando direto no banco de dados. O ID ele cria automático, porque o próprio Prisma já tem essa função. Ele cria usando um UID. Então aqui ele usa esse mesmo tipo de UID, né? Ele vai gerando para a gente de forma aleatória. E aqui, vamos supor que a gente quer deletar esse usuário boradevs. Então vamos listar o usuário aqui agora. Vou dar um send, agora ele já busca direto no banco. Então ele está trazendo nosso array aqui agora direto do banco, com o ID, e-mail e o nome, que são os mesmos que estão no nosso banco. Eu vou pegar o ID desse usuário, eu vou aqui em deletar, vou passar o ID que eu quero deletar. Se eu passar um ID inválido, passar o ID 1, ele vai falar usuário não encontrado. Então aqui no nosso método delete da API, ele tenta encontrar o usuário não encontrado. Se eu passar o ID correto, usuário deletado com sucesso.
Então ele conseguiu encontrar lá no banco e deletou. Se estiver no The Beaver, dá um refresh, já apagou o usuário. Vamos criar de novo o mesmo usuário, bora devs. Então ele cria. Se a gente listar, ele vai listar agora com outro ID, que ele vai criar um outro para o usuário. Então criou um novo. E a gente quer agora atualizar as informações desse usuário. Então tá o e-mail aqui, contato@boradevs, e o e-mail, o nome está como boradevs. Então vou vir aqui no nossa API aqui, nosso endpoint de atualizar. Eu vou passar o ID do usuário que eu quero atualizar, o nome dele, vou passar agora que eu quero que esse usuário chame Mário Paglia, e o e-mail agora eu quero que seja contato@mariopaglia.dev.br. Então, mandei, usuário atualizado com sucesso. Se eu vier aqui agora para listar, já listou com o e-mail e o nome certinho. Se eu quisesse mudar aqui agora para Mário Paglia 2, mas deixar o e-mail, eu mudo. Ele também muda, porque lembrando, né, a gente falou aqui no nosso método de put que a gente quer atualizar ou um ou outro. Pode vir os dois ou pode vir só um, tanto faz. Então ele atualiza aqui também. Se a gente dá uma atualização, se a gente vier no get que agora ele já atualizou para Mário Paglia 2 e manteve o e-mail também. Então, pessoal, é dessa forma que você conecta a sua API a um banco de dados. Lembrando, aqui eu fiz com Docker, usando Postgres, mas você poderia fazer também com MySQL, com MongoDB ou com qualquer outro banco da sua preferência. O Prisma, se você olhar depois na documentação, ele tem a instrução de como instalar todos esses bancos e todos os suportes que ele oferece. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, comenta aqui embaixo se você gostaria de algum outro tipo de conteúdo, principalmente mostrando como faz via Docker. Um abraço e até a próxima!